Fala pessoal, Daniel Escoco, essa aqui é a lição número 12 do projeto 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje: nos relacionamentos, busque a colaboração e não a competição. Primeiro ponto, para deixar claro, eu acredito que a competição tem seu lugar em muitos aspectos da vida. Acho positivo até você ser uma pessoa competitiva, por exemplo, nos esportes, na sua carreira, você querer, enquanto empresário, você querer que a sua empresa seja boa, tenha resultados melhores do que a competição. Eu acho isso saudável. O que eu estou falando hoje aqui, no contexto dessa lição, é dentro dos relacionamentos pessoais. Ali sim, eu acho que você tem que buscar a colaboração e não a competição. Vou começar aqui contando uma história pessoal que reflete bem esse ponto, esse conceito. Então, na minha época de solteiro, se juntavam sempre lá, inclusive uma situação muito comum, acho que a todos, se juntavam os grupinhos dos meninos, os grupinhos das meninas, e aí na sexta-noite, no bailinho, em diversas situações, esses grupinhos interagiam. E o que era muito comum era que os meninos, a gente ali se via em competição entre si, e aí começava um querer cornetar o outro. Então, apenas chegavam ali algumas meninas, já começava, um querendo aparecer mais que o outro e um querendo alfinetar o outro, para no intuito, imagino eu, de ficar melhor, de parecer melhor nos olhos das meninas que estavam ali. Então começava a chamar de apelido, você é isso, você é aquilo, e contar coisa ruim sobre o outro. No meu caso era sempre narigudo, cabeçudo, reconheço que tem um certo tamanho, o nariz. Mas essa era a dinâmica, e eu comecei a observar que aquilo era negativo para nós, para eu e para os meus amigos, porque no fundo, depois que acontecia isso, todos ali, a gente acabava ficando pior aos olhos ali, das meninas que a gente estava querendo conquistar, do que se não tivesse falado nada. E aí teve uma viagem, que eu me lembro bem, com dois amigos, salve aí pro Matita e pro Tupã, e reconhecendo esse padrão de comportamento, falei para eles: pessoal, chega de competição entre nós, não dá mais, a gente só se prejudica, fica um cornetando o outro, não serve para nada, a gente não ganha nada com isso, muito pelo contrário. Então essa viagem aqui vai ser só colaboração. Então sempre que a gente for abordar, for conversar lá com as meninas, só pode falar bem do outro, erguer a bola e ajudar o outro. E a gente adotou isso e de fato o resultado foi muito melhor, até porque tem a ver com o que eu já falei em uma lição passada, que é de nunca se gabar, sempre quando você se gaba, pega mal. Então nesse caso, a gente nem precisava se gabar, fazer essa auto-vangloriação, e sim, eram os seus amigos que iam falar bem de você. Então eu só ia erguer a bola do meu amigo, falar: esse é o cara por isso, por aquilo, e vice-versa. Então a gente acabava ficando maior, perante ali os olhos das meninas, e acabava tendo um resultado melhor. E isso que eu falei, essa dinâmica se aplica a quase tudo. Falei aqui de um exemplo dos relacionamentos, mas se aplica também em relacionamentos amorosos, no sentido de com a sua namorada, esposa, marido. Muitas vezes pode ter uma dinâmica de competição, onde um quer ter mais razão do que o outro, um quer ganhar mais do que o outro, um quer ter mais benefícios do que o outro, e isso fica ruim, fica quase como um ciclo vicioso, uma dinâmica ruim para o relacionamento. Muito melhor é se com o seu par aí amoroso, você criar uma relação de colaboração, você tentando jogar a pessoa sempre para cima, tanto com elogios quanto com ações, ajudando o que for possível, e vice-versa. Aí se cria um ciclo virtuoso, cada um fica querendo ajudar mais o outro e os resultados ficam melhores para os dois. Mesma coisa também no seu círculo de amizades, com os amigos, como eu descrevi. É muito melhor você adotar um padrão de colaboração em todos os aspectos, não só de paquera que eu falei, mas em outros aspectos também. Na área profissional se aplica talvez até mais do que as outras, então você poderia adotar uma postura de entrar em competição com os seus pares, com os seus colegas aí de trabalho, achando que se você tesourar, prejudicar o outro, você vai subir por conta disso, mas no longo prazo isso nunca acontece, quase sempre ao contrário. Então muito melhor se você ajudar sempre as outras pessoas, sempre que você puder, e você vai ver que com a recíproca eles vão te ajudar também, e vocês vão crescer junto,
mais e mais rapidamente do que se cada um tivesse uma postura mais individualista e de competição. Então é isso. Sempre que puder, nos relacionamentos, busque construir dinâmicas de colaboração e não de competição.